Então, quando a gente deu a interrompida nas transmissões, alguém me pediu assim, poxa, Lília, fala sobre essas organizações e tal, que dizem que vão curar os gays, etc. E eu falei assim, tá bom, esse é um tema que a gente tem que falar porque é um tema complexo, é um tema que a situação é muito mais difícil de entender do que as pessoas imaginam e envolve decisões políticas, envolve decisões médicas e procedimentos profissionais de ordem médica, de ordem psicológica, psicoterapêutica. Então, ele é denso. E aí eu preciso historicizar para vocês um pouquinho essa questão de cura gay, para que vocês entendam o que acontece nos bastidores dessas organizações, que eu não vou falar o nome de nenhuma, mas eu vou trazer para vocês vários depoimentos aqui de pessoas que passaram por essas instituições e que me deram possibilidade, autorização para eu comentar o testemunho delas aqui nessa live de hoje. Então, primeira coisa, a questão de tratar o gay como um doente, um pervertido, nos influencia muito mais por conta da cultura norte-americana do que por qualquer outra cultura. Vocês devem lembrar que a questão da homossexualidade já existia na antiguidade, na Idade Média, alguns casos foram tratados pela Inquisição e tudo mais, mas não era uma coisa de onda fundamentalista como é hoje. Parece que hoje nós somos muito mais intolerantes do que na época da Inquisição. Por que que isso acontece no Brasil, onde o evangelho, supostamente crente, onde supostamente cresce? Eu digo supostamente porque cresce em número, mas isso não se reflete numa qualidade de espiritualidade. Então, num país onde cresce o número de evangélicos, cresce também a intolerância e a tendência de tratar a homossexualidade de uma maneira completamente odiosa, uma maneira intolerável. Bom, aí eu tenho que voltar um pouquinho para o início do século XX, ali os anos 40, 50, não era nem início, né? Chegando no meio, quando você tem os problemas ali do pós-guerra, primeiro, acho que no início sim, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam mandando os seus militares para a guerra, eles tinham problemas no recrutamento com relação ao uso da pornografia. E o que aconteceu naquele período é que muito uso de pornografia e o estabelecimento de zonas de baixo meretrício junto dos quartéis, onde havia o recrutamento das tropas que iriam seguir para a guerra, esse tipo de agremiação começou a provocar doenças sexualmente transmissíveis nos soldados e muitos deles ficaram impedidos de seguir para a guerra por conta das doenças que eles adquiriam nos prostíbulos. Bom, então uma onda moral começou a invadir o governo ali, temos que tomar para parar com esse negócio. A gente não pode ter os soldados dando baixa antes de seguir para a guerra porque estão com doença sexualmente transmissível. Bom, quando isso aconteceu, eles criaram então uma série de regulamentos impedindo o uso de pornografia e etc. E a forma de lidar com a pornografia era assim de uma loucura. Você imagina, os meninos na fase de recrutamento militar, eles estão assim no auge da explosão hormonal. E eles tinham que ensinar esses meninos a não se masturbar, não usar pornografia, para não se prostituir. Então, uma série de medidas de contenção da libido foi feita naquela época. Se você quiser saber disso mais a fundo, você pode procurar um documentário, se eu não me engano, do National Geographic ou do History Channel. Ele está no YouTube inteiro, chamado A História do Sexo, Século XX. E lá ele vai contar todo esse movimento de repressão da sexualidade, dos movimentos sexuais que estavam acontecendo nos Estados Unidos e que muita coisa conseguiu reprimir, muita coisa não conseguiu reprimir. O que acontece? Das táticas de repressão ali, inclusive, surgia a possibilidade de orientarem os rapazes a sentar numa bacia gelada, quando tivesse com muita abrasão sexual, sentar numa bacia gelada e ficar pensando na mamãe, para poder parar de pensar numa mulher nua ou uma coisa assim, isso para reprimir a masturbação.
Por quê? Porque na cabeça deles, se desse vazão para essa libido desenfreada dos jovens nessa fase de juventude assim tão nova, né? 18 anos, 17 anos, gente, é loucura, né? Os rapazes que passam aí na adolescência nessa época sabem do que eu estou falando muito melhor do que eu. Então, para reprimir isso e para os rapazes não ficarem doentes, então o governo começou a adotar políticas de repressão ao uso da pornografia, ao frequentar prostíbulos, etc. E nos prostíbulos existiam também os homossexuais, travestis, que faziam programas lá. Nessa época ficou associada a questão homossexual com a prostituição, a nível de governo dos Estados Unidos. Ali para frente, todas as medidas de mecanismo de repressão, a questão da pornografia também envolvia os homossexuais. Nesse processo, ficou associado que a homossexualidade é uma anomalia que tinha que ser combatida como uma perversão. E isso se tornou uma política governamental dos Estados Unidos que foi se esticando até a década de 80, quando a AIDS invadiu, né, a história da medicina e etc. E aí começaram a associar a AIDS como um câncer gay. Então vocês veem, o negócio começa lá na década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial, se estende até a década de 80 em termos de política governamental de repressão da homossexualidade. Como aqui no Brasil a gente importa tudo que vem de lá, sem contextualizar com a nossa realidade, sem entender o que acontece, nós saímos abraçando determinado tipo de postura como se fosse nossa originalmente. E a gente nunca estudou a origem dessas posturas. Então, vamos passar um pouquinho. Eu não tenho uma pesquisa muito densa sobre isso, eu tenho muita coisa pesquisada, mas ainda está solta. Eu nunca escrevi um artigo científico sobre isso ainda, mas eu está aqui no caminho do livro que eu estou escrevendo sobre homossexualidade e espiritualidade, que é produto, esse livro é produto desses lives que a gente está fazendo aqui. As organizações que chegam aqui no Brasil prometendo curar os gays da homossexualidade, elas têm origem nos Estados Unidos. E elas copiam modelos norte-americanos. Quando elas não têm origem lá, elas copiam modelos norte-americanos. E elas adotam sistemas de tratamento que foram adotados lá. Ocorre que muitas coisas aconteceram de negativas em relação a esse sistema, e isso gerou uma espécie de fiscalização mais intensiva na área de terapeutas. Então, por exemplo, os psicólogos há muito tempo já não podem mais tratar a homossexualidade como uma doença. Os evangélicos, em sua maioria, dizem sempre que a homossexualidade é sempre uma opção. Então ele trata o gay como se fosse um pervertido, porque ele tem a opção de não ser gay se ele quiser. É que ele quer, é sem vergonha, então por isso ele quer ser homossexual. E nessa história toda se classifica, bota todos os gays numa caixinha e coloca tudo dentro do mesmo balaio, tudo dentro do mesmo cesto. Isso é um equívoco tremendo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, não existem duas homossexualidades iguais. Em termos de homossexualidade e lesbianismo, cada caso é um caso. O que deu certo para um não dá certo para outro. Cada pessoa tem uma história. Então eu vou fazer aqui um pouquinho do que eu levantei para vocês. Se você entrar na internet e procurar assim, organizações que prometem cura gay, você vai achar dezenas e centenas de artigos, entendeu? Explicando essa situação. E jornais sérios, não são jornais tipo sensacionalista, não. É jornal sério, com fundamentação, com nomes de pesquisadores, com repórteres que vão atrás e vão entrevistar as pessoas que estão dando depoimentos. Então, a primeira coisa, as organizações que pregam uma cura gay, elas tratam a questão homossexual primeiramente como uma doença. Esse é o primeiro problema. Vamos pensar num exemplo bem raso, e assim, não faz nem justiça à proporção do problema. Mas vamos pensar, você já deve conhecer alguém que tem essa situação, de gente que nasceu com 6 dedos no pé. Você deve conhecer alguém com essa situação. Ok, essa pessoa tem um dedo extranumerário. E aí tem uma cirurgia chamada exérese de dedo supranumerário, ou seja, vai retirar o dedo que está sobrando. É uma cirurgia dolorosa, etc. Agora, você pode dizer que a pessoa que tem um dedo a mais no pé, ela é doente? Não. Por quê? Porque ela goza de perfeita saúde. As condições biológicas dela são
intactas, são perfeitas. Ela apenas tem na característica do corpo dela algo que a maioria das pessoas não tem. Ok, agora vamos pensar numa pessoa que nasce com síndrome de Down. É uma condição genética, ela nasceu daquele jeito. Tem cura? Não tem. Qual é o tratamento que, dentro dessa realidade, se dá? Na verdade, os pais têm que ser muito mais tratados do que os próprios filhos. Por quê? Porque são os pais que não sabem lidar com o problema. A criança portadora da síndrome de Down é uma criança que ela tem tudo para ser tão feliz quanto qualquer outra. Nem os comprometimentos cognitivos que a gente já sabe que tem, mas ela é uma criança que pode ou não ter uma saúde perfeitamente normal, biologicamente falando. Tirando a síndrome de Down, ela tem condições perfeitas de viver e de ser saudável. Algumas desenvolvem algumas doenças. Pode ser que eu esteja falando a coisa de uma maneira muito reducionista, porque eu não mergulhei nesse assunto da síndrome de Down. Então, se tiver algum pai aqui de alguma criança que tem Down e que pode se sentir desconfortável com o que eu estou falando, por favor, me sinaliza depois e me ensina, tá? Porque realmente eu estou usando um alelo só para poder ajudar na construção desse raciocínio que eu estou falando. Então entenda essa situação da seguinte forma: o homossexual, ele nasce com essa condição. Ah, Lília, mas fulano de tal não era, passou a ser e agora vive como? Bom, o não era para você, né? Porque você não conhece a intimidade dele. Então eu vi aqui vários artigos mostrando como que essas organizações elas tratam com a homossexualidade. Então a primeira coisa que elas fazem é tratar como se fosse uma doença. Porque doença em tese tem cura, mas você sabe que nem doença, nem todas as doenças têm cura. Você está cansado de ver, você deve ter exemplos na sua família de uma pessoa que contrai um câncer e vai morrer com aquele câncer. E isso é uma crise teológica enorme para um monte de evangélicos, né? Por quê? Ah, por que Deus não curou? Porque Deus curou, porque Deus não curou, Deus curou fulano, mas não curou esse. Então você tem que entender que as coisas são muito particularizadas. Da mesma forma que existem doenças que não há cura, então se você quer pensar na homossexualidade como uma doença, que não é uma doença, mas se você quer seguir essa vertente horrorosa, então siga, mas você sabe que tem doenças que não têm cura. Então vamos tirar essa noção de que a homossexualidade é uma doença da lista, porque não é o caso. Tá? E mesmo se fosse, já ia cair nessa situação de que não tem cura para muita coisa. Segundo, uma das coisas que essas organizações fazem também, e aí todo gay que passou por esse processo, nos artigos onde eu investiguei isso aqui, eles disseram que a pessoa se identifica como homossexual lá pelos 12, 13 anos. Esse dado está errado. Os gays que eu conheço se perceberam gays com 6, 7, 8 anos de idade. É uma condição muito... ela é pré-puberdade. Eu não posso nem dizer que seria uma coisa que acontece na pré-adolescência, que a maioria dos gays que eu conheço, eles não se reconheceram como gays na adolescência. A adolescência foi uma explosão da situação. Mas se perceberam com esses indícios, com a atração pelo mesmo sexo, desde muito pequenos. Na adolescência foi aquela crise gigantesca, e para dar conta disso, muitos até hoje não deram, ainda enfrentam grandes conflitos, falta de aceitação na família, mas o maior conflito que o gay enfrenta é a aceitação de si mesmo. Ele passa muito, muito, muito tempo tentando se aceitar como ele é. Ele não consegue evitar ser do jeito que ele é, ele luta contra aquilo, mas não consegue. Ele vai buscar ajuda nas igrejas, as igrejas sempre demonizam ele, sempre condenam o que ele faz. Ninguém trata ele como ser humano, ninguém vê a pessoa, só vê a sexualidade dela, então isso é muito sério, porque o indivíduo está sendo completamente negligenciado, então ela fica resumida no rótulo do que a sexualidade dela faz com ela. Isso é horrível, gente. Você pensa, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive uma história de infância e adolescência bastante complexa. E eu vivi com essa questão da autoaceitação por muitos anos. Praticamente a minha pré-adolescência, adolescência e boa parte da juventude, eu não me aceitava como eu era. E assim, sem nenhum conflito de sexualidade exatamente envolvido nisso, a não ser o fato de que eu passei por uma situação de abuso quando era criança, que depois, muitos anos depois, só agora recente, eu descobri que refletiu nessa minha não autoaceitação. Mas quem já experimentou
o fato de não se aceitar como é, sabe que esse drama é muito intenso. Agora, você imagina, e eu, no meu caso, era eu sozinha, eu comigo mesma. Agora, você imagina uma pessoa que tem essa questão da homossexualidade, ela se percebe homossexual ou lésbica desde muito cedo, ela luta a vida inteira para poder se livrar daquilo, ser de outro jeito. Então, você imagina uma pessoa que passou a vida dela inteira tentando lutar com relação àquilo, com a sua própria natureza, e ela busca ajuda nas igrejas, e as pessoas só veem a sexualidade dela, só veem a prática dela, só veem o apetite sexual dela, e ignora ela e todos os sentimentos e toda a carga de conflitos que ela própria está passando. Ela não é tratada como indivíduo, ela é tratada como um anormal sexual. Essa pessoa que não tinha facilidade de se aceitar, ela vai ficar pior ainda. Como ela quer se aceitar e ela acaba acreditando no que a igreja diz o tempo inteiro, de que o homossexual pode ser curado, o que acontece? Ela entra numa dessas organizações que prometem cura gay. Primeiro, ali eles só reforçam que o cara não pode se aceitar como ele é. Quando eles trabalham um pouquinho mais conscientes, eles dizem, olha, você vai sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo a vida inteira. Mas o sucesso está em você não praticar a homossexualidade. Tem casos que a pessoa consegue virar um celibatário e nunca praticar a homossexualidade. Tem casos que a pessoa não consegue. Como eu falei para vocês no início, cada homossexual é um homossexual diferente. Cada história é uma história. Há pessoas com situações de afeto e carências que dependem de uma pessoa para amar e elas para se sentirem incompletas. E não é fácil para você dizer para uma pessoa dessa, não, você está condenado a nunca ter um parceiro porque você é gay. Isso está errado, isso é desumano, isso é cruel, isso é malvado. Definir o destino do outro, né? Como é que o outro deve seguir a vida dele, porque você não concorda com a forma como ele existe. Na verdade, é essa a grande verdade. Você não concorda com a forma como ele existe. Então, você se incomoda com isso e você atribui a forma como ele tem que viver. Terrível, mas é isso que acontece. Então, essa pessoa que foi para essa organização, lá ela vai ter uma acentuação, uma ênfase enorme sobre a culpa por ela ser lésbica, por ela ser gay. Vão enfatizar, ela tem que ter uma versão maior ainda sobre o que ela é, para ela poder lutar contra aquilo. E eles tentam reorientar a pessoa sexualmente. E é quase assim, uma coisa mecânica. Não, você tem que fazer isso, 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 isso e aquilo. Então, eu ouvi depoimentos aqui de pessoas que vieram contar, porque eu pedi aos meus amigos gays que tiveram passado por instituições como essa, que me deixassem um depoimento aqui durante a tarde para eu poder citar aqui o exemplo no live de hoje. E um deles me falou que o problema todo dessas organizações é que elas são dirigidas por pessoas que supostamente saíram da homossexualidade. Então, normalmente, esses líderes são pessoas que estiveram na condição homossexual e, na hora que estão dirigindo a organização, não estão mais. Agremia-se ali um monte de pessoas com o mesmo tipo de conflito e eles acabam sendo assediados. A corrupção lá dentro acontece geral. Os próprios líderes das organizações, eles assediam sexualmente os internos. Eles têm relações sexuais com os internos. Eles são o motivo da tal da queda, né? Da homossexualidade dos internos. Então, se a pessoa está ali tentando se recuperar, o próprio líder é o motivo para que ela caia. Eu vi isso em muitos lugares. Um outro caso que eu ouvi um depoimento de um pessoal que eu tenho conhecido recentemente, muito bacana, mas é muito triste a história, é a demonização. Existem algumas instituições que você vai para lá e trata tudo como possessão demoníaca. E vai tirar o capeta do corpo do homossexual. Fica aquele trauma de uma incapacitação de espiritualidade, porque a pessoa não consegue se livrar daquilo. Eu ouvi um depoimento aqui hoje de tarde, do tipo assim, eles fazem os exorcismos em cima de você e tal, e aí chega depois, uma semana depois, e aí? Já tá legal? Já tá vencendo? E você fica com aquela cara de idiota, tipo, tô vencendo o quê? Eu continuo igual eu tava antes. E aí fica aquele constrangimento, não tô vencendo sim, mas não tá nada. Nada mudou na vida da pessoa. Não teve desencapetamento nenhum que, sabe, desdemonização, qualquer exorcismo que tirasse a pessoa daquela situação que ela está vivendo. Só quem sabe é quem passou. E o que eu estou falando aqui hoje para vocês tem a ver com o depoimento das pessoas que eu tenho escutado ao longo desses 15 anos fazendo pesquisa na área de gênero. Essas organizações fazem isso, elas tratam como doença, acentuam esse conflito gay da pessoa que não se aceita, acentua a culpa sobre ela ser do jeito que ela é,
tenta reorientar mecanicamente, cheio de formulazinhas mágicas, isso dá certo, aquilo não dá certo. Quando essas organizações não são dirigidas por missionários muito bem intencionados, heterossexuais, que nada sabem sobre homossexualidade, elas são dirigidas por ex-gays, né? São pessoas que têm uma história de homossexualidade e que dentro do próprio centro de recuperação eles assediam, têm relações com os próprios internos. Então, esse tipo de depoimento eu ouvi repetidas vezes. Aí eu perguntei para os meus amigos também o seguinte: bom, então me conta casos de sucesso. Ninguém tinha caso de sucesso para contar. Eles não conhecem um caso de uma pessoa que entrou numa organização dessa e virou heterossexual e está tudo muito bem. Um caso que um rapaz me reportou falava o seguinte: não, hoje ele está casado, com a esposa, tem filho, mas ele continua sentindo atração pelo mesmo sexo. Então não há uma cura gay, gente. Quem fala, quem afirma isso, está mentindo. Quem afirma isso está se baseando numa realidade que nunca viveu. Porque quem passou e passa pela questão homossexual, homoafetiva, sabe que o negócio é diário. É diário. Então, pessoas com essa realidade, elas precisam muito mais do nosso apoio, do nosso amor, para a gente aceitá-las como elas são, para ajudar que elas aceitem elas próprias como elas são, do que de mais acusação. Uma outra coisa errada que acontece nessas organizações, que eu não vou falar o nome, não me perguntem os nomes, porque tem organizações aqui nos Estados Unidos, na Rússia, eu vi vários casos aqui, e os depoimentos são praticamente os mesmos. Eles sempre dizem que um homossexual se tornou homossexual ou por opção, e quando não foi opção é porque teve ausência da figura paterna em casa, não teve um referencial masculino correto. Ou então, só tinha mulher na casa, então a mãe, a avó, a tia eram muito opressoras, e aí ficou dominado e ficou daquele jeito. Ou então fala, foi vítima de abuso sexual. Isso também é uma mentira. Vou dizer claramente, 75% a 80% de todos os gays que eu conheço, e eu sei que isso é uma realidade dentro do universo LGBT também, não tem nenhuma mãe opressora, não tem uma ausência paterna e não tem o abuso sexual na infância como referência. Eu ouvi hoje de tarde o caso de uma menina, inclusive, que ela falou, cara, sempre fui lésbica desde muito tempo, teve situação envolvendo na minha igreja antiga, depois eu fui para uma determinada missão, aconteceu também, mas meus pais são maravilhosos. Meu pai é meu herói, minha mãe super feliz, eles nunca se separaram. Estão casados até hoje. E, assim, eu queria ter uma família, mas eu não conseguia me imaginar tendo uma família com um homem. Então você vê que não tem absolutamente nada a ver essa questão de violência e de abuso sexual, porque muita gente que sofreu abuso sexual não se tornou gay, nem lésbica. A grande maioria dos que eu conheço nunca se tornou. Como eu já fiz aqui num outro live, numa outra ocasião, eu falei da questão da pedofilia. Gay não é pedófilo, nunca é. O pedófilo sempre é alguém hétero dentro da própria casa que abusa de uma criança. Não é normalmente o gay. Muitas das vezes o gay foi vítima de um pedófilo. Mas em termos de proporção, isso é menor, gente. A maioria dos gays está sentado com você todos os dias no seu trabalho, na condução, na sua universidade, na sua igreja, e você nunca vai saber que a pessoa é gay. Sabe por quê? Porque a maioria dos gays não tem nenhum tipo de identificação externa, são pessoas completamente normais, todas elas são pessoas completamente normais como eu e você. O conflito dela é dentro dela mesma. Então, quem não passou pelo problema não tem direito de dar pitaco em nada. Você não sabe o que é o problema do outro, você não está na pele do outro para saber o que ele está passando. Então não faz julgamentos. Vou falar para vocês aqui alguns dos depoimentos que eu li das reportagens que eu consultei para fazer esse live de hoje. Cura de homossexualidade na Rússia. Em 1999, a homossexualidade foi retirada da lista de doenças mentais. Até 99, na Rússia, a homossexualidade era considerada uma doença mental. Mas isso já 26 anos depois da Organização Mundial de Saúde ter retirado a homossexualidade do quadro de doenças. Eles têm uns terapeutas aqui que fizeram algumas experiências aqui com as pessoas de cura gay. Extinguir a atração por pessoas do mesmo sexo, usando sessões de hipnoterapia, que podia durar até 8 horas. Usava-se também uma combinação de psicanálise e terapia que tentava influenciar o sonho das pessoas. Um terapeuta falou assim, quando alguém vem se consultar comigo, eu mostro casos similares, do antes e do depois.
Então o paciente se enche de esperança. Isso é um terapeuta que já está com 80 anos. E entende que precisa seguir um tratamento que pode durar entre 8 e 18 meses. Enquanto isso, dá-lhe dinheiro, né? Porque o cara está pagando por sessão. E um paciente particularmente difícil, que era transexual, que durou a terapia dele por 2 anos e meio. E outro mais difícil ainda, que durou 8 anos. Ou seja, a gente deu essa reportagem para a BBC. E agora vocês imaginam o que é a pessoa nessa condição estar submetida a um sistema de terapia dessa natureza. E aí, de acordo com ele fala assim, o objetivo é criar uma atração pelo sexo oposto. O método se torna ainda mais polêmico, porque esse terapeuta incentiva os pacientes homens a ver mulheres ao redor como objeto sexual. Olha só por onde é que passa a tal da cura gay do sujeito. O terapeuta diz para os homens assim, ande pelas ruas e olhe para todas as mulheres jovens com as quais você quer cruzar. Olha a referência. Parece animal, né? Escolha a melhor delas. Isso é incentivado. E o último passo é forçar esse cara a ter sexo com a pessoa do sexo oposto. Um dos pacientes que passou por esse terapeuta falou assim, ele iniciou o tratamento dele na década de 90 porque queria acordar e estar no caminho certo. No entanto, o resultado foi a implosão da minha vida sexual. Foi muito negativo e danoso. Para ser sincero, foi catastrófico. Alguém que passou por esse tipo de tratamento. Tem um outro sujeito aqui, também na Rússia, que diz ver a homossexualidade como um tipo de transtorno obsessivo compulsivo, alegando que quando se vê pornografia ou que se pratica sexo gay, cria-se uma nova via neural no cérebro. E é isso que ele fala para os pacientes LGBT. Na verdade, ele está trabalhando com essa linha norte-americana de que era uma obsessão, que o cara tinha que sentar na bacia com água fria, pensar na própria mãe para poder parar de ficar excitado, parar de se masturbar. Então, ele está seguindo aquela linha de repressão mecânica, né, da questão da sexualidade, do impulso sexual. E aí ele fala aqui, ó, ele também tenta mudar a orientação sexual por meio de psicoterapia, que pode ser prejudicial para o paciente. Aí as organizações cristãs na Rússia, alguns deles classificam a homossexualidade como uma perversão de ordem espiritual e entram também no mesmo processo de demonização do gay e da lésbica. Então vão tirar o demônio do corpo da pessoa. Muito complicado isso. E aí ele fala que os homossexuais se libertam quando encontram Deus, em Deus a sua figura paterna. Ou seja, também está estigmatizando de que todo homossexual é homossexual porque tem um problema com a figura de pai. O depoimento de uma menina aqui que foi, com 27 anos, ela foi levada à força para a igreja para ser tratada. Aliás, ela tem 27 anos agora. E quando ela tinha 13 anos de idade, ela foi levada à força para a igreja para ser tratada. Jogaram água benta nela, rezavam por ela. Ela não conseguia escutar nada, chorava e gritava. Ficaram lendo rezas um bom tempo na igreja e disseram que a atração por mulheres que ela sentia vinha de Satanás. Trauma que ela carrega até hoje, também deu uma entrevista para a BBC. Me cobriram de água benta e me obrigaram a beber água benta. Às vezes me batiam com varas. Ainda tenho pesadelo, sinto como se eles estivessem despedaçando a minha mente. Você pensa que acabou? Tem mais. Aqui, algumas técnicas usadas na chamada cura gay. Isso aqui é numa outra reportagem. Profissionais terapeutas ligam eletrodos na genitália e passam filmes pornôs gays para o homossexual que está dentro do tratamento. Dependendo da reação, ele também leva choque. Se fica difícil para os rapazes aí imaginarem, né, porque não pode imaginar isso aqui, então pensa que você está sentindo uma atração por uma mulher e tem alguém querendo controlar a tua libido em relação a isso. Aí eles colocam você sentado num determinado lugar, botam eletrodos na sua genitália e passam um filme pornô. E se você ficar excitado, eles te dão um choque. Bacana, né? Muito legal isso. Fazem isso com homossexuais. Tem um outro sujeito aqui que faz uma terapia de um jeito que ele serve para o paciente, antes da sessão de terapia, um tipo de medicação, um composto que deixa a pessoa enjoada e nauseada. E aí, na hora que passa o filme pornô gay,
o cara tem que vomitar a homossexualidade dele para fora enquanto assiste. Então, isso é provocado por um agente químico que o cara ingere antes da sessão. Outros fazem sessões de descarregos e outros chamam de intervenção espiritual. Um dos pacientes de um setor desse de tratamento de cura gay falou que o terapeuta, no final das contas, culpou seus pais pela sua homossexualidade e pediu a esse cara para se distanciar das suas melhores amigas. Olha que interessante esse outro depoimento aqui. Um jovem americano processou seu psicanalista depois que ele pediu que se despisse, ou seja, na sessão de terapia que vai curar o gay, o terapeuta foi e tocou o jovem, mandou ele tirar a roupa, tocou o jovem para reconectar com a masculinidade dele. Gente, vocês percebem que a coisa mais doentia são as propostas de cura, muito mais doentias do que qualquer outra coisa que a gente conheça. E quando a gente está querendo submeter uma pessoa homossexual a entrar num desses centros para ser tratada dessa forma, a gente está empurrando essa pessoa para ser tratada assim, se submeter a este tipo de coisa. Um dos depoimentos que eu ouvi aqui de um rapaz que ficou conectado a um desses organismos aqui no Brasil, de cura gay, por 8 anos. E foi 8 anos de disciplina de repressão aos desejos sexuais. Ele, com 22, 23 anos, estava batendo cabeça já de loucura. Hoje ele abandonou aquele centro, mas ele conta ainda com pesar o que aconteceu ali. Eu fico pensando, gente, que nível de misericórdia existe quando a gente impõe a essas pessoas esse tipo de tratamento. E eu lembro sempre daquele versículo que eu tenho citado em muitos lugares onde eu tenho ido dar conferência: o juízo será sem misericórdia para aquele que não exerceu misericórdia. Está na Bíblia, para quem gosta da Bíblia, está lá na Bíblia. Será que a gente tem a capacidade de se colocar na pele de uma pessoa com essa realidade? Tentar imaginar o que ela está passando? Tentar se colocar no lugar dela para saber o que ela precisa receber. Ela está precisando somente ser acolhida, abraçada, recebida como ela é. Ah, Lília, mas eu não posso concordar com o que ele faz. Estou mandando você concordar com nada. Sabe, eu não estou te orientando a concordar com nada, mas eu acho que se você quiser ser bíblico de verdade, a Bíblia manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. E ela não fala assim, não, ama, mas não o gay, tá bom? Então você tem que amar um gay como você ama a você mesmo. Então, se você odeia o gay, eu vou dizer para você com todas as letras, você odeia a si mesmo. E você projeta no gay o ódio que você tem por você. Porque quem não consegue amar o outro é porque não consegue amar a si mesmo. Somente quem aprendeu a amar a si mesmo consegue amar o outro. E eu estou falando isso para vocês assim, com muita convicção bíblica. Porque eu tenho certeza absoluta que se Jesus estivesse andando na Terra nos dias de hoje, ele não estaria misturado com essa militância intolerante que vota atitudes de ódio e violência contra os gays. Isso é muito complicado. Eu não falei de tudo que eu precisava falar, tem muita coisa ainda para falar sobre essa questão. De repente a gente faz um segundo live na semana que vem aprofundando esse mesmo assunto. Você tem todo o direito de não concordar com a homossexualidade de uma pessoa. O que você não tem direito é de fazer essa pessoa se sentir menos amada por Deus do que ela é. Até porque se você é realmente cristão, ou gosta de dizer que é cristão, você tem que lembrar que você é uma extensão do corpo de Cristo nessa terra. Não é assim que a igreja se denomina, o corpo místico de Cristo na terra? Como o corpo místico de Cristo, essa igreja tem que tratar as pessoas como o corpo de Cristo trata, ou seja, o corpo do próprio Cristo, o Cristo encarnado. Não são essas as bases da nossa fé cristã, das nossas convicções? Que Cristo veio à Terra, encarnou, viveu aqui entre nós, morreu, ressuscitou. Isso não está na base de tudo que a gente acredita? E aí, como é que Jesus teria tratado essas pessoas? Com que nível de atitude ele teria tratado? Se você não sabe fazer essa pergunta para si mesmo e tentar se colocar nessa caminhada de carinho e de amor por pessoas que estão em sofrimento, você está muito despreparado para ser cristão. Eu falo isso sem nenhum medo de ser feliz, sabe? Porque eu vejo isso a partir de mim. Eu não estou aqui falando de uma coisa que eu mesma não tenha vivido. Eu comecei a perceber a minha falta de misericórdia, a minha falta de amor, e eu percebi o quanto eu estava despreparada para ser cristã. Ou seja, para levar o nome daquele Cristo que deu a vida pela humanidade. Então, gente, vamos pensar nisso direitinho. Essa coisa de cura gay não existe. Você tem um homossexual que parou de praticar homossexualidade e você tem o homossexual que não consegue parar de praticar homossexualidade. Não adianta você vir com os métodos prontos de quem nunca passou por essa situação dizendo que isso vai dar certo
vai dar certo com o outro, porque deu certo num cara que você conhece ou numa garota que você conhece. O que deu certo para um não dá certo para outro. Tá bom? Cada pessoa homossexual, cada pessoa gay, cada lésbica, cada transexual é uma pessoa, é um indivíduo, alvo do amor de Deus. Alvo do amor de Deus que os criou. O Deus que os criou os ama. E não cabe a cristão nenhum deformar ou deturpar esse significado de amor do Deus que os ama e que os acolhe. Vocês sabem que está escrito isso na Bíblia, que Deus nos aceita como nós somos. Vamos disseminar o conhecimento sobre essas situações, porque as pessoas não têm a menor noção, muitas das vezes, daquilo que elas falam, que elas impõem aos outros. E não esquecendo nunca, né, o juízo com que nós julgarmos, nós seremos julgados. E o juízo será sem misericórdia para quem não exercer misericórdia. Vamos tentar abraçar mais os gays, amar esses meninos, amar essas meninas. Eles precisam do nosso amor e do nosso carinho, tá bom? E não do nosso julgamento, nem da nossa condenação. Ninguém está precisando disso, nem você gostaria de ser julgado dessa forma. Então, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você mesmo, tá bom? Gente, grande abraço. Respondo aqui as interações daqui a pouquinho. Grande beijo.